Ok. Bom, boa tarde. Eu sou a Glória Koch, professora do primeiro ano de graduação e professora de pós-graduação do curso Cidades em Disputa, junto com a Amália e o Pedro Lopes. Então, gostaria de agradecer a presença de todas, todos e todes e dizer que é uma imensa alegria poder apresentar a plataforma de pesquisa que se chama Nas Ruas, Territorialidades, Memórias e Experiência. Foi uma concepção aí coletiva de todos os professores da sequência de História e foi aprovada pelo Conselho Científico em outubro de 2020. Então, essa plataforma tem um pouco menos de um ano. O principal objetivo da plataforma é desenvolver investigações que olhem para a circulação das ruas com suas agências, lutas, movimentos, disputas e manifestações culturais das populações historicamente silenciadas, excluídas, invisibilizadas e violadas em seus direitos, seja pelas ações perpetradas pelos processos históricos e pelas relações reatualizadas de colonização e colonialidade, seja pela violência do Estado Nacional em suas múltiplas práticas. Em nossas pesquisas, a rua, atravessada por relações de hierarquia e desigualdade, é o elemento central das nossas pesquisas enquanto territorialidade de fortalecimento dos corpos e das resistências dos grupos subalternizados pelas dinâmicas de poder. Nesse sentido, nosso foco coletivo de pesquisa mira a reflexão sobre territorialidades, memórias e experiências de sujeitos indígenas, negros, periféricos, LGBTs e com deficiências. Os docentes que integram a plataforma, além do oferecimento de cursos de graduação e o de pós-graduação Cidades em Disputa, orientam bolsistas de iniciação científica, pesquisa experimental e trabalhos de conclusão. Atualmente, a plataforma reúne 4 frentes de pesquisa: Arqueologia de São Paulo, Chão Coletivo, Diferenças, Desigualdades em Ensino Superior e Popular na Arte e na Arquitetura, algumas das quais em parceria com instituições nacionais e internacionais. Nos últimos meses, outras perspectivas de trabalho começam a se desenhar com a possibilidade de novos grupos de pesquisa, exposições e publicações. Para encerrar, retomo as palavras de Ailton Krenak. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Nossa plataforma, por meio de suas pesquisas, tem a potência de fortalecer as subjetividades, desenhar cartografias das memórias apagadas, promover reparação histórica, desvendar práticas de opressão e violência, ressignificar as narrativas coloniais, ler o avesso dos documentos, formar espaços de resistência e criar constelações de saberes e afetos. Gostaríamos de convidar vocês para seguir de perto os nossos passos e, quem sabe, participar dessa aventura em um dos nossos coletivos de pesquisa. Muito obrigada uma vez mais, vida longa à plataforma. Passo a palavra à nossa querida Amália dos Santos. Oi, pessoal, eu vou falar do grupo Arqueologia de São Paulo, no qual eu e a Go e a equipe, a gente vem trabalhando desde 2019 por meio de pesquisas experimentais. Eu vou falar muito rapidamente, depois vou passar a palavra para alguns dos nossos integrantes e algumas integrantes. E a gente escolheu o formato de pesquisa experimental originalmente justamente porque queria trabalhar de maneira coletiva, algo que a iniciação científica estrito sensu não possibilitava. Então, a gente tem trabalhado sempre com nós duas como orientadoras e uma dupla, né, na pesquisa. Estamos indo, então, para o 3º ano de pesquisa. Dentro dos temas, o recorte geral, acho que a gente poderia dizer que são os territórios negros, que foram trabalhados, têm sido trabalhados a partir de diferentes escopos territoriais,
ou temáticos, né? Seja o cemitério, seja as igrejas, manifestações religiosas, organizações sociais, e agora, mais recentemente, a gente está trabalhando também vai trabalhar agora com especificamente quilombos urbanos ou suburbanos. Além dos produtos próprios das pesquisas experimentais, né, dentro do programa de pesquisa da escola, a gente participou também montando um roteiro para a Jornada do Patrimônio do DPH em 2019. Eu e Go escrevemos um pequeno artigo para o Arquidele em 2020, no ano passado, sobre o andamento das pesquisas, e a gente se apresentou, o grupo completo, no seminário Salvador e Suas Cores, também no ano passado na UFBA, infelizmente no formato remoto e não em Salvador. Vou passar a palavra então para o Vitor, que vai falar um pouquinho da experiência dele. Vitinho, tá por aí? Estou aqui. Então, falando um pouco de uma perspectiva mais pessoal, assim, da pesquisa, como foi para mim como aluno, né, participar da pesquisa, eu acho que foi, assim, um aprendizado em múltiplos sentidos, né, tanto de ter contato com o tema da história da cidade, que é, assim, tangenciado só na faculdade, né, não tem tanto uma ênfase sobre o período da escravidão, da escravização, e sobre essa São Paulo colonial, como ela era construída por essas mãos, né, da população que foi marginalizada, né, da sociedade. Então, acho que foi um aprendizado, assim, muito importante para mim como pessoa, assim, como aluno, mas também um aprendizado da pesquisa, assim, sobre o ofício de pesquisar, né, e de você aprender a construir uma autonomia de crítica, de aprender a fazer as perguntas, para você desenvolver o trabalho e desenvolver as investigações, né? Então, acho que foi muito importante nesse sentido. E acho que foi também muito interessante poder entrar em contato com outros pesquisadores durante essas conferências, né, que iam acontecendo durante os períodos da pesquisa. Então, teve a jornada do DPH, a jornada do patrimônio, em que a gente fez uma caminhada pelo centro. Então, foi aquele momento de encontrar as pessoas que não tinham tanta proximidade com o tema e você conversar com elas, poder falar sobre as histórias e estar nesse processo de formação junto com as pessoas também, né, para elas conhecerem mais. Já E, celebramos. e durante o Salvador e Suas Cores também, e até aqui no seminário aqui da escola, na jornada de iniciação, conhecer outros pesquisadores e criar essa rede de comunicação entre as pessoas que estão debatendo esse tema foi super interessante. E eu acho que foi nesse período, assim, tirando uma conclusão geral, desse período que se encerra esse ano, né, que eu vou encerrar a pesquisa, foi assim um período extremamente rico, assim, tanto para aprender sobre a história da cidade, a história social em São Paulo, mas também como pesquisador, assim, para construir mesmo uma bagagem de conhecimento, assim, e criar uma autonomia de pesquisa e de estudos, né, que eu acho que foi essencial para o resto da faculdade também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Fabi? Não está por aí? Acho que podemos passar. Isa, se você quiser falar você. Tá, eu sou a Isa, estou no terceiro ano, e eu e a Júlia, a gente iniciou no semestre passado, com a Glória e com a Amália, um projeto de pesquisa experimental, e a gente submeteu à faculdade. Recentemente, a gente teve a notícia de que a gente foi aprovada. Essa pesquisa ela vai dar continuidade à pesquisa de arqueologia de São Paulo, do cemitério dos Aflitos, do Vitinho da Luara. Nossa pesquisa é sobre fugas, calhambolas, aquilombamentos na cidade de São Paulo entre 1858 e 1888. Eu estou com um recorte do Jabaquara e a Júlia vai ficar com o do Bexiga, do Quilombo do Saracura. Dentro disso, a partir das nossas reuniões com a Mali e com a Gô, a gente se encarregou de ler bibliografia, pesquisar ata da Câmara, ler anúncio de jornal, em busca de encontrar as fugas, entender como que isso acontecia,
como que era essa rede de contato entre as pessoas escravizadas, para que essas fugas fossem viabilizadas. Enfim, essa pesquisa ela tem um objetivo de resgatar essas histórias que foram apagadas e legitimar os movimentos negros atuais. Isso. Obrigada. A Fabi chegou. Opa, foi mal, estava sem conexão. Pode falar, Fabi. Ah, tá. Então, a minha frente de pesquisa esse ano trabalhou com o Cemitério dos Aflitos, tentando entender o processo de, enfim, desativação e depois de divisão dos loteamentos dele, no período de 1858 e 1888, que também são os períodos de pré-abolição e, de fato, 1888, o ano da abolição da escravidão. Então, acho que foi um pouco isso, assim. Então, chão coletivo. Júlio. A Laura tinha alguma coisa para falar também? Eu já vou direto. Será que eu Desculpa, é posso? Laura. Desculpa. Eu Então, vou começar com uma introdução. A gente queria começar a apresentação da plataforma com um reconhecimento de território. Pisamos sobre os territórios dos Tupiniquim, dos Guarani e dos Guaianá. Por aqui circulavam os Tupinambá, os Tabajara, os Tamoio, os Temiminó, Guarulhos, Caiapó do Sul, entre outros. Para cá foram trazidos à força milhares de indígenas escravizados de várias etnias, forçados a trabalhar nos aldeamentos dos jesuítas, nas fazendas, na mineração e na vila de São Paulo. Como afirmou Ailton Krenak, em 1989, o Brasil está construído em cima de cemitérios indígenas, do cemitério dos Guarani, dos cemitérios dos Yanomami, dos Ticuna, dos Carajá, dos Krenak, dos Terena, dos Cadiuel. É sobre esse rastro de destruição que o chão coletivo pretende atuar, pautando no diálogo e na troca de saberes. Eu passo a palavra para o Júlio. aí acho que vale falar também que o grupo começou no início desse ano para discutir a territorialidade indígena e com também, enfim, eu fiz uma pesquisa sobre os Guarani e a gente já fez um EV na escola da cidade sobre os Guarani, e com esse recorte mais das ocupações Guarani atuais de São Paulo. Coincidentemente, no momento que a gente iniciou os trabalhos, as conversas, os diálogos, um conhecido lá da aldeia da Piauí, um colega da Piauí e um outro que é o Tiago Henrique, que mora na Uiporã, uma outra aldeia nos arredores, eles chamaram a gente para participar, na verdade, para tocar até esse projeto que é da Tecoapiaú, que é o Tecoporã, que se dá, acho que vocês conhecem mais ou menos a região do Jaraguá, na zona noroeste de São Paulo, que tem a menor terra indígena com maior densidade demográfica acho que do estado de São Paulo, com certeza, acho que dá para dizer do Brasil, com 500 hectares e hoje deve estar lá por 700 pessoas, 700 Guarani. Então, a gente está falando de um contexto de uma densidade demográfica 10 vezes maior do que o que acontece geralmente em aldeias Guarani. Inclusive, o trabalho que eu tinha feito era para discutir essa urbanidade dentro das aldeias. Então, o Márcio chama a gente para trabalhar para repensar, rever o que acontece na aldeia, para a gente desenvolver em conjunto com lideranças, com os moradores, um projeto, até em certo ponto, para a aldeia e para os entornos. Aí eu acho que a Zá pode entrar? Acho que continua a noite, mas
Então, como o Júlio falou, essa é uma proposta que a gente está construindo ainda junto com as lideranças e com jovens da aldeia, mas a princípio essa proposta de trabalho está um pouco dividida nesses 3 grupos de como pensar a aldeia, como pensar o Jaraguá, mas especificamente como pensar a Tecoa-Piauí, né? Então, esse primeiro grupo que discutiria mais a territorialidade e a aldeia, então, também olhando para o entorno do Jaraguá, um segundo grupo pensando nos espaços coletivos da aldeia, então a casa de reza, a escola, a CECI, então como são esses espaços, e um terceiro grupo já se aproximando mais da moradia guarani, enfim, do modo de vida guarani como um todo. Nesses 3 grupos de atividades e propostas que a gente está construindo com eles lá para a aldeia, a gente sempre procura pensar em pesquisa, em oficinas, oficinas de maquete principalmente, e uma terceira coisa importante que é a formação dos jovens e a produção de materiais, que é essa linha aí que atravessa todos os grupos e que eles se encontram, né, de alguma forma. E uma quarta coisa, uma quarta abordagem nossa é pensar, a partir dessas pesquisas e dessas oficinas, pensar numa implantação experimental de espaços coletivos e de moradias, para que em algum momento a gente consiga implantar esse projeto de fato, assim, de todas as casas da aldeia, na aldeia inteira. Mas, a princípio, a gente está pensando numa implantação mais experimental mesmo. A Bea. Bom, aí então o grupo é formado por enquanto por nós 5, né, 2 ex-alunos da graduação, que sou eu e a Zá, o Júlio e a Laura, que se formaram um pouquinho mais tempo, e a Gabi, que está na graduação, ela vai falar daqui a pouco um pouco da experiência dela. E a ideia do grupo é ser formado por pesquisadores guarani da aldeia e a gente. Então, a gente está procurando uma forma de atuação, assim, nossa ideia de uma pesquisação, ao mesmo tempo pensando esse projeto da aldeia também nessa troca de conhecimento e enfim, trazer eles junto da gente para dentro do grupo. Então, além de nós, tem o Márcio, o Michel e o Sérgio, que são moradores da Piauí. Aí, Gabi, se quiser falar um pouquinho. Oi, eu sou a Gabi, eu estou no 3º ano da graduação e eu entrei no Chão Coletivo no começo desse ano e tem sido uma experiência muito boa de trabalho e pesquisa acadêmica, porque eu fui me aproximando desse universo que parece meio nebuloso quando se está fora dele, assim, mas estando dentro dele é muito bom. E é muito revigorante, assim, foi uma coisa que trouxe a vivacidade do semestre passado inteira. Então, e a partir do contato com, enfim, com o grupo acadêmico, com a pesquisa, eu desenvolvi uma pesquisa própria em paralelo com o Chão Coletivo, e que comecei hoje, inclusive, enfim, tem sido tudo muito legal. Então, fica aqui meu convite para os alunos, para quem quiser ingressar ao Chão Coletivo ou as outras frentes da plataforma. E eu vou passar, então, a palavra agora para o Pedro Lopes. Oi, gente, sou eu. Eu sou professor de Fundamentos do 1º ano, aquela coisinha que ficava lá no 1º ano, quem está mais para frente talvez lembre, eu espero, e quem entrou depois não teve aula comigo, então. Eu venho aqui falar, eu e a Luciana Fernandes, que daqui a pouco eu passo a palavra para ela, sobre essa frente de trabalho, também no âmbito da plataforma, que a gente está nomeando nesse momento de diferenças, desigualdades em ensino superior. Na verdade, nesse momento, a gente tem uma reunião de ações variadas que tem um diálogo, tem diferentes temporalidades e tem um diálogo entre si, tanto do ponto de vista das pesquisadoras e pesquisadores que têm lido uns e umas os trabalhos dos mais velhos, digamos assim, e também tem trabalhado com questões articuladas, né? Então, basicamente, a gente está olhando para marcadores sociais da diferença na cidade e, em particular, na universidade. Pesquisas que articulam, né, que estudam a articulação entre gênero, sexualidade, raça, classe, surdez e deficiência, especificamente.
Então, o que a gente preparou aqui nesse slide, eu não sei se é possível ler, então eu vou descrever tudo que está nele. Bom, tem essa imagem, né, com várias plaquinhas de banheiro, que tem por objetivo tensionar um pouco gênero e também lembrar dos nossos espaços, do nosso saudoso espaço da Escola da Cidade, que espero que daqui a pouco a gente se encontre lá com as suas políticas interessantes de banheiro. Mas o ponto é o seguinte, a gente tem então algumas pesquisas de trabalho de curso, né, o TC, e de iniciação científica, uma delas vinculada à vivência externa, que tem dialogado então entre si, mas elas têm sido desenvolvidas em diferentes momentos. Então é isso, a gente ainda não formou um grupo, como é o caso do Chão Coletivo, por exemplo, né? Então, a gente teve em 2020 o Matheus Atala, né, que fez essa pesquisa Memória LGBT na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, a partir do jornal Lampião da Esquina, que era um jornal homossexual, como se dizia à época dos anos 80, em São Paulo e no Rio. E o Neno Losky, esse ano, que está realizando a pesquisa Queremos Contar Nossas Histórias, o trabalho de conclusão, né? O Museu da Diversidade Sexual e Caminhos para Existências Diversas. Neno defende o seu TC nessa sexta-feira, por sinal. Talvez vocês recebam convites, vai ser uma banca muito bacana. Então, Neno e Matheus estão mais nessa chave, né, de pensar cidade e gênero e sexualidade como eixos fundamentais, embora o nosso olhar seja sempre pensar de modo articulado também com raça e classe, pelo menos, né? E daí a Fernanda Liba, no ano passado, desenvolveu essa pesquisa com o título Abre Caminhos, Firma Rodas, as encruzilhadas do Baque Cidade, uma pesquisa de TC também, olhando para a história do Baque Cidade, né, que é esse coletivo que se organiza em torno a uma oficina de ritmos relacionados ao maracatu na escola da cidade. E foi uma pesquisa que tratou também bastante sobre desigualdades de gênero, de raça e classe no âmbito da escola da cidade. Então, esse eixo do ensino superior aí na pesquisa da Fernanda já vai se construindo, e daí a gente tem mais recentemente a iniciação científica do Rusdi Delgado Rabé e da Luciana Fernandes, que já passo para ela. Rusdi e Neno estão concluindo, né? Neno está para defender agora na sexta-feira, Rusdi está fechando seu relatório de iniciação científica da pesquisa, então, Pessoas Surdas no Ensino Superior, uma análise de trajetórias, a construção de autonomia no ambiente surdo, a construção da autonomia no ambiente ouvinte. O Rusdi está fechando agora o relatório dele, que é bilíngue, em português e em Libras, né, língua brasileira de sinais. Então, hoje com a gente está só a Luciana, desses pesquisadores e pesquisadoras todos, que está começando a pesquisa coletiva como método enfrentamento da violência de gênero na escola da cidade. Eu já passo para ela comentar um pouco sobre o trabalho que tem desenvolvido, mas só para fechar, eu acho que assim, além dessas pesquisas que têm diferentes temporalidades e articulações, a gente tem feito nessa frente de trabalho da plataforma algumas outras ações ou interlocuções que eu queria trazer para vocês. Uma delas é o desenvolvimento de disciplinas eletivas, né? A gente tem mantido o oferecimento via plataforma de disciplinas eletivas. Especialmente no ano passado, a gente teve uma disciplina sobre teoria queer e creep, né? Estudos transviados e estudos aleijados. E esse semestre a gente começa aí amanhã uma disciplina sobre metodologia de pesquisa vinculada à plataforma. Na linha Diferenças e Desigualdades em Ensino Superior, a gente também teve no ano passado uma parceria, né, um trabalho conjunto com o NECURG, que é o Núcleo de Estudos sobre Cultura, Urbanismo, Relações Raciais e de Gênero da Escola da Cidade, vinculado ao Baque Cidade, e conduzido também pelo J. Viana, que é responsável pela oficina do Baque Cidade. Tem sido também aí um espaço muito interessante de troca e reflexão sobre essas questões, também sobre uma reflexão do que a gente vive também na Escola da Cidade, sabe? E daí a gente está em um eixo entre um grupo de estudos e um ambiente de troca, né? E nesse sentido, a gente também mantém interlocuções fortes com o coletivo feminista Carmen Portinho, com o Derrama Coletivo, também o CA, né? Em particular, a Comissão de Ética e Diálogo. E dessa triangulação de ações políticas, de ações no âmbito da Escola da Cidade, que talvez a gente pudesse chamar de extensão, não necessariamente só pesquisa, a Luciana montou o projeto de pesquisa, de iniciação científica dela, e daí eu passo para ela. Lucy, contigo. Bom, essa pesquisa ela se encaixa nessa frente, né, da plataforma de
pesquisa nas ruas, por ter surgido bem especificamente a partir desse processo que queria discutir um pouco a violência de gênero na escola-cidade, como diz o nome da pesquisa. E foi um pouco o que aconteceu ao longo de 2020, que o coletivo feminista, eu era uma das representantes do coletivo feminista Carmen Portinho, a gente desenvolveu uma cartilha contra o assédio sexual na faculdade, junto com a Comissão de Ética e Diálogo, que o Pedro faz parte. Então, a partir disso, o Pedro me convidou para fazer essa pesquisa, que pretende refletir um pouco sobre esse processo da cartilha, né? Como foi desenvolver essa cartilha e alguns efeitos dessa cartilha na escola da cidade, mas também acho que um pouco para além disso, essa relação entre o próprio coletivo feminista, um coletivo estudantil, na estruturação da faculdade, pensando nessas estruturas acadêmicas, né? E mais amplamente até, eu acho que discutir a própria violência de gênero como marcador da experiência acadêmica e acho que, portanto, profissional, assim, na arquitetura e no urbanismo. É isso, acho que a pesquisa está bem no começo, começando oficialmente essa semana também, então vamos ver aí para onde ela caminha. Pedro, se quiser completar alguma coisa. Obrigado, Lúcia. Não, perfeito. Eu acho que é isso. A gente tem também um tempo de conversa previsto no final, né? Se tiver questões. Eu acho só que um ponto assim que a gente tem compartilhado nessa frente de pesquisa é um pouco o desafio de transformar experiências que a gente eventualmente vive. Daí estou pensando na pesquisa da Luciana, também a do Ruge, também a da Fernanda Liba. Como objetivá-las em termos de pesquisa, né? E entender que também as nossas experiências vividas são pauta de pesquisa. Acho que é um pouco esse o caminho que a gente vai seguindo. A nossa ideia, da Luciana, é puxar aí um grupo de estudos para formar um pequeno coletivo em torno dessas questões. Se tudo der certo, a gente circula um convite para vocês adiante. É isso, acho que da nossa parte eu paro por aqui, e daí entendo que Yuri ainda não conseguiu se conectar, né, Amália? Go. Vamos chamar o Pedrinho. E o Yuri fica para depois. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Pedro, outro Pedro, professor da sequência, né? Acho que a maioria aqui já me conhece, mas para quem não conhece, eu dou aula para o terceiro ano. E, bom, essa sessão, Outras Perspectivas, né? Um momento, acho que um pouco que a gente preparou para lançar linhas de fuga, assim, diretrizes que a gente está buscando, ou projetos que estão se iniciando agora, né, para vocês saberem, conhecerem e, quem sabe, se empolgarem e somarem com a gente nessas perspectivas, né? Então, eu estou um pouco aqui começando e outros professores vão me seguir para falar de outras possibilidades e outras miradas que a gente está tendo para desenvolver dentro da plataforma, né? Eu vou começar, então, falando um pouco de dois caminhos que eu tenho seguido nas minhas próprias pesquisas e com alguns alunos da escola, assim, de maneira também bastante... Alguém abriu o microfoninho, né? Está falando um rádiozinho aqui. Eu trabalhei em alguns TCs, iniciações científicas, mas assim, de uma maneira, como o Pedro falou, uma constelação que ainda não se articulou como um grupo, tem distância temporal também, enfim, mas que agora, com a plataforma, né, acho que tem a possibilidade de a gente se reunir de uma maneira mais sistemática. O primeiro caminho é um caminho de pesquisa da cultura material, que é a gente entender qual que é o lugar das materialidades, das coisas, dos objetos na vida social, né? Isso, obviamente, acho que é uma perspectiva muito cara para o campo da arquitetura e do urbanismo, né? Embora ainda não seja tão profusamente desenvolvida, né? O que talvez diferencia o estudo da cultura material dos estudos mais tradicionais que a gente tem no âmbito da história da arquitetura
ou da história das cidades, né? É de olhar os objetos, e aí são objetos de todas as dimensões, né? Pode ser desde uma caneta Bic até um edifício inteiro, pode ser uma grande infraestrutura, até, enfim, como que é feito a pavimentação de uma via, né? É a gente não olhar para esses objetos a partir da perspectiva de quem os produziu, de quem os concebeu. Essa, digamos, é um pouco a ênfase tradicional do nosso campo, né? Pensar sobre o projetar, pensar também muito associado com a noção de autoria daí, né? Ou seja, a cultura material, de uma certa maneira, vai ter uma ênfase num momento posterior dos objetos, que é quando eles passam a ser circular socialmente, quando eles começam a ser utilizados, quando eles começam a se integrar na vida ordinária. E aí a ordinariedade é uma palavra que talvez para o campo tradicional da história da arquitetura seria pejorativa. Aqui ela é justamente a potência, porque o que é ordinário é aquilo que tem um sentido social, um sentido cultural, é aquilo que está enraizado em alguma prática, em alguma dinâmica, em algum circuito. Então, é para esses objetos que essa perspectiva, acho que ela vai procurar dar maior atenção. Como que isso se articula com a plataforma? Bom, de milhares de maneiras, porque a gente pode pensar as relações de gênero, classe, raça, a partir do mobiliário doméstico. A gente pode pensar a partir da forma como se utilizam os espaços urbanos, como eu fiz, por exemplo, teve um TCC que orientei há um tempo sobre as escadarias em São Paulo, e era muito interessante entender como cada escadaria, quando ela é mobilizada por diferentes grupos sociais, ela ocupa um lugar totalmente diferente nas dinâmicas, né, das pessoas na vida urbana. Então, esse, por exemplo, enfim, é um caminho possível. Mas entender também aí como, enfim, os objetos funcionam na circulação e reprodução de dinâmicas, diferenciações e produção de identidades de gênero. Então, ali, por exemplo, o Pedro mostrou, né, as plaquinhas, os banheiros são objetos, tem um texto do Paul Preciado interessantíssimo sobre como o mictório, né, ele demanda um certo tipo de relação corporal com ele, que é muito característico da masculinidade, né, dominante, e assim por diante. Eu acho que o que é interessante dessa perspectiva, para além de habilitar o ordinário, né, e nos dar possibilidades de, então, ampliar muito o escopo dos objetos que podem ser estudados na nossa área, né, saindo só das excepcionalidades ou dos objetos de autoria, acho que há aí também um interesse que se articula aí com a plataforma, que é o também de estudar como que esses objetos participam socialmente. E aí é não só na transformação, mas é também na manutenção. E aí eu queria só fazer uma menção, enfim, às pesquisas que eu tenho feito recentemente, que são em torno de um objeto que é, digamos, o avesso do que os objetos que a Glória apresentou ao apresentar a plataforma, mas que está intimamente conectado, para a gente pensar a racialidade que é colocada sobre as populações indígenas, negras, a gente tem que pensar a racialidade do branco, por exemplo, ou assim como para pensar, enfim, tudo isso está conectado, e eu acho que a cultura material tem aí uma perspectiva interessante da gente pensar essa cultura, por exemplo, a cultura branca. Eu tenho me debruçado sobre a vida doméstica dos homens brancos no século XIX, mas de forma a compreender o quanto que essa organização material e social ela participa da estruturação dessa sociedade desigual, e isso é importante para a gente poder também fazer uma crítica e
buscar transformá-la de maneira efetiva, né? Então, acho que tem aí essa outra base. Para não tomar mais muito tempo, só queria falar que também agora tem surgido, né? A gente está discutindo, a Ana Beatriz vai apresentar algo relacionado a isso, mas que acho que também pode ser interessante de falar aqui, que é de trabalhar com história oral, que é algo que a gente está começando a pensar dentro da plataforma, que, enfim, é uma forma de coletar narrativas e de organizar perspectivas históricas para os processos da nossa cidade, mas que não estão articuladas com a documentação tradicional, digamos que a documentação textual, a documentação iconográfica. É justamente partir das experiências e das memórias dos sujeitos na cidade e, a partir disso, construir perspectivas históricas, né? E isso é de uma potência enorme para buscar uma compreensão da experiência histórica de grupos que, em geral, não estão, né, contemplados nas fontes documentais, iconográficas, textuais e outras, né, dessas mais tradicionais, mas também da gente compreender mais de perto o que é a experiência da cidade, né? Entender o que a vivência da cidade constitui, o que ela significa para essas e outras pessoas. Então, enfim, algo que também a gente está começando e seria muito bem-vindo qualquer um que tiver interesse. Agora, passar para a Paula, né? Isso. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Paula, professora de História da Arquitetura do 4º ano. E, enfim, dentro dessa chave Outras Perspectivas, eu tinha elencado algumas aqui, e na própria conversa até agora eu já elenquei mais umas 15, porque eu acho que é isso, né? São muitas possíveis entradas de pesquisa nessa plataforma que eu acho que intencionalmente abarca o mundo, né? Mas que tem como acho que como pressuposto, como linha, né, que alinhava as intenções, pensar um outro modo, né, de narrar os fatos e que não impliquem apagamentos, né, e que pense essa história de maneira mais larga. E eu acho que, enfim, o que eu tenho tentado fazer na disciplina de História da Arquitetura do 4º ano é justamente sair um pouco do registro da história da arquitetura enquanto fato disciplinar e entrar e se aproximar um pouco mais de uma ideia de história do ambiente construído, né? Entendendo que no ambiente construído influem outros, né? Todo um outro conjunto de agentes e de materialidades, enfim, e que tem também igual, enfim, que também fazem parte dessa história, para a gente entender essa história, né? Então, eu não sei, dentre acho que os 20 itens que nessa meia hora eu consegui elencar, eu vejo duas possibilidades, assim, que me interessam muito, dentro dessa chave, né, da gente superar a perspectiva de uma história da arquitetura contada a partir de obras e arquitetos singulares, né, ou seja, entender essa história da arquitetura em rede, em disputa, né, que é pensar os diversos modos de atuação dentro da profissão, né? Porque eu acho que também um outro aspecto possível de entrada é a gente pegar e olhar para a história da arquitetura hegemônica, né? E desconstruir e revelar processos de disputa, de colonialidades, né? De apagamentos. Então, acho que isso me interessa muito. E eu acho que um dos modos possíveis de fazer isso, por um lado,
é olhar os diversos modos de atuação que vêm sendo, que estão presentes no nosso campo profissional, e que vão muito além desse lugar, desse modo de atuação mais legítimo, entre aspas, né? E que, de certa maneira, a gente, aos poucos, vai superando essa aspiração, né? A esse arquiteto icônico, de certa maneira. Então, acho que um campo que me interessa muito é pensar esses vários modos de atuação do arquiteto, e que daí eu acho que tem muito a ver com as outras plataformas, né, modos de atuação mais coletivos, mais participativos, mais próximos da política, do poder público, enfim. E daí outra perspectiva que me interessa muito, que tem a ver um pouco com o que o Pedro falou, é pensar quais são as outras fontes, né? É uma pesquisa de fonte ou de discussão de fontes e arquivos, né? Porque eu acho que a gente muitas vezes amarra a história da arquitetura na reiteração de arquivos e particularmente eu tenho me interessado, por exemplo, na imprensa diária, né? Que ao registrar esse cotidiano, ao registrar essa memória mais rápida e, portanto, menos apagada nas disputas institucionais, né? A gente consegue adentrar outras camadas mesmo de construção das disputas arquitetônicas e das disputas do ambiente construído para além da arquitetura, né? Com o poder público, com a sociedade civil, entre arquitetos, né? Então, eu acho que essa possibilidade de enfrentamento de outros materiais de pesquisa também me interessa muito. Mas também eu acho que as pesquisas, elas surgem muito dos alunos, né? Então, me colocar a gente, assim, à disposição para conversar e pensar essas outras perspectivas, porque acho que as pesquisas muitas vezes partem de questionamentos individuais, né? E que daí a gente, a partir dessa experiência de pesquisa, a gente consegue delinear como que isso se interliga à plataforma. Eu acho que é importante de dizer. Acho que é isso. Eu vou passar para o Giba, é isso? Ou para a Bea? Eu estou perdida. Bea, pode ser. Bea, pronto. Oi, boa tarde, pessoal. Então, estão me vendo? Tá dando para ouvir direitinho? Tá bom. Bom, dentro dessa empreitada maravilhosa aqui, que está sendo apresentada, a minha área de interesse está muito focada numa experiência muito singular, que é essa que chama Museu de Rua. Museu de Rua, né, inclusive ligado a plataformas de rua, né, nas ruas, né, tem essa experiência, tem uma experiência específica que começou a ser construída ainda na década de 1970, aqui em São Paulo, coordenada por um então professor da FAO, Júlio Abe Wakahara, e que trabalhava no Departamento de Patrimônio Histórico para coordenar o arquivo de fotografias antigas, sei lá, o arquivo iconográfico da Prefeitura de São Paulo. E você, o que eu vou fazer com isso? Né? Fazer livros, exposições? Você, não, a gente tem que socializar isso, temos que extravasar. E a partir daí, toda a trajetória do Júlio Abe, mesmo depois que ele saiu do DPH, foi produzindo esses museus de rua dentro de uma linguagem acessível ao leigo, com muita imagem, com textos assim jornalísticos até, a gente pode dizer, em curtos, e que é o que dá, inclusive, eu acho que a singularidade do trabalho do Júlio Abe. Nesse percurso todo, que o Júlio faleceu no final do ano passado, né, já com 80 anos, e foram mais de 80 museus de rua que ele fez, não só aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas no estado e tudo mais. Agora, por que me interessa especificamente, eu acho interessante trazer para a Escola da Cidade essa exposição? Pedro Berezin já deu um toque, né, já deu uma introdução, que é a possibilidade de trabalhar a história oral, né, os depoimentos
porque esse também faz parte da, vamos dizer, da metodologia que o Júlio começou a usar. Primeiramente, ele pegava os arquivos, essa exposição, essas fotos que eu estou colocando aqui são do Museu de Rua de 1979. E que é museu de rua mesmo, que é na rua, são painéis tratados, eu vou falar agora assim da produção, né? Com verniz náutico, um perfilzinho metálico, pode chover, fazer sol, o que for, e fica aí 1 mês, 2 meses, e pode circular pela cidade. Os temas podem ser os mais diversos possíveis, sabe? Podem estar para trabalhar a cidade de São Paulo, os bairros, os territórios, temas específicos, assim, como, por exemplo, a Revolução de 24, e tudo isso assim levando dentro de não só as imagens, mas como principalmente os textos, uma linguagem muito acessível. Essas fotos eu acho interessantes que você vê o público comum passando, é na Praça da Sé, foi uma exposição, foi a 4ª museu de rua que ele montou, chamava São Paulo Espaço-Tempo, que é uma aula de geografia da cidade de São Paulo para leigos, né? E um interesse assim incrível, né, de todo mundo passando. Essa metodologia ele vai aprimorando ao longo do tempo, e a partir, acho que da década de 1980 por aí, daí já começa a entrar os depoimentos dos sujeitos que estão envolvidos com aquele tema. E os textos, assim, passam 80%, às vezes 90% dos textos são reproduções das falas desses sujeitos. As imagens também. Então, a gente chegava lá para o morador de um bairro, assim, você tem alguma foto antiga do bairro? Tem uma foto velha lá no fundo da gaveta. Você retira aquela foto, fotografa ela outra vez, amplia, coloca no status de museu, né? Então, é um trabalho também não só de ouvir, da gente aprender, da gente conhecer uma história invisível, tal, mas também de devolver, de dar valor, de dar, vamos dizer, autoestima, né? Uma palavra que está sendo tão explorada agora, para essas populações, muitas vezes tão invisíveis, usando a expressão aqui da nossa plataforma, né? Para a cidade de maneira geral, tá? Então, esse é um histórico, assim, primeiro, assim, que eu queria dar do que foi ser no Museu de Rua. Agora, no âmbito aqui da pesquisa da Escola da Cidade, a gente está ainda também embrionário, está montando ainda um projeto de pesquisa e tal. O que dá já para adiantar é que existe uma perspectiva da gente de se trabalhar, inclusive os alunos interessados são bem-vindos, em arquivos, em acervo, experiência de levantamento de acervo, de arquivo, ir para a prefeitura, ver o que tem lá ainda desses museus de rua, qual a boneca, é o caso de atualizar, de reeditar essa exposição, e o acesso ao escritório do Júlio Abbe Paccarrara, que foi cedido para a gente agora, a partir de setembro, a gente pode ir lá consultar toda a memória desse trajeto no Museu de Rua. Outra frente é propor uma eletiva, uma disciplina eletiva sobre metodologia e uma oficina, né, sobre um museu de rua que a gente vai poder confeccionar com o tema que tiver interessante, que for mais interessante, daí inclusive pode fazer uma articulação com os outros grupos de pesquisa da plataforma, né, e pôr para a rua, pôr na rua, né, todas essas informações. Enfim. A parceria, Bea, também. É isso que eu vou falar da parceria. E no meio dessa construção toda, está sendo, vamos dizer assim, concretizada uma parceria com um grupo de pesquisa do Mackenzie, que já vem trabalhando há algum tempo alguns acervos e a metodologia e a memória do Museu de Rua do Júlio Abbe Paccarrara, não é qualquer museu de rua, né? Tentando resgatar e divulgar e dar luz para essa singularidade do trabalho do Júlio, né, que é muito sutil, assim. E agora a gente está construindo, através da professora Ingrid Ruth, eu acho até que ela está aqui assistindo, eu convidei ela para ver aqui a nossa apresentação, uma possibilidade de uma parceria conjunta, entre elas da publicação, né, de uma coleção de pequenas publicações sobre os museus de rua, talvez resgatar os temas
de cada um. Os alunos do Mackenzie trabalhariam com uma listagem, a gente poderia trabalhar com outra, atualizar o conteúdo e divulgar numa coleção. A outra perspectiva também é de fazer uma revista dossiê sobre a experiência do Museu de Rua, além das oficinas e das eletivas e de remontagens de exposição. E, por fim, assim, para terminar, assim, eu queria falar que eu tenho um interesse especial nessa exposição que está apresentando aqui, da aula de Geografia da cidade de São Paulo, que, a meu ver, a gente conhece, o paulistano conhece muito pouco a sua cidade, né? Assim, num todo, e entender como é que foi feita como é que ela foi sendo construída, como é que ela foi montada, como é que esses territórios, né, se originaram, e, enfim, e divulgar essa exposição, circular pela cidade. E essa é um pouco a ideia que a gente está construindo. E, além disso, os temas também, quem quiser propor qualquer tema, assim, pode ser o mais variado possível, por exemplo, esse da liberdade, dos territórios negros na liberdade, pode gerar uma nova exposição, enfim, ferramentas para a nossa profissão. Né? Ah, sim, mais uma coisa importante. Os temas, como disse, podem ser variados, pode trabalhar, no caso do Jaraguá, fazer um tema sobre a construção guarani, como é que ela é feita, então caindo já mais no artefato, na cultura material. Então, muitas possibilidades. A gente quer capacitar todo mundo para a gente poder trabalhar, não só nessa produção de uma linguagem acessível ao leigo, entendeu? Sair, descer do pedestal do especialista e realmente dialogar com o público comum. E, enfim, é essa a ideia. Obrigada. Muito legal. Eu passo a palavra agora para o professor Gilberto Mariotti, Giba. Olá, boas tardes. Acho que eu tô com um eco aí em alguém que está com o microfone aberto. Acho que foi. Bom, eu sou o Giba, professor de História da Arte, 3º e 4º ano. Mas hoje aqui quis trazer aí no esteio dessas pesquisas, outras, né? E conversando, espero, com a plataforma, algo que a gente vem fazendo de um jeito um pouco mais informal já há algum tempo, mas que foi se coadunando, uma série de orientações e diálogos, discussões aí que foram se formalizando em trabalhos de conclusão e pesquisa experimental, que eu tô aqui formalizando e pensando em propor como grupo de estudos para, enfim, entender e testar o nosso interesse coletivo, que é esse modo de pesquisar que problematiza a escrita, né? Não só a história da arte, mas tem como referência a escrita de artista como uma possibilidade de ferramenta de apropriação da história da arte, no sentido de que a gente pode admitir a escrita como a própria forma para uma transformação histórica e de como a gente compreende as coisas e da possibilidade de pesquisa, né? Então, para exemplificar aí, a gente trouxe 4 lembranças de trabalhos já pregressos que acho que foram nesse sentido e vão conversando entre si. Agora a Flávia Dudemont está terminando a pesquisa experimental dela, que articula, relaciona arquitetura, cinema e teoria queer. E para isso ela mobilizou formas de narrativa e formas de investigação que passam aí por algumas possibilidades da arte contemporânea
Então, você tem aí uma imagem, uma pesquisa, uma parte da pesquisa se desenvolve pela produção dessas imagens com scanner, é uma pesquisa fotográfica, né? E que se relaciona também no mesmo plano com o formato do relato. Ela passa a trabalhar o relato como possibilidade de articular os conceitos teóricos e as experiências mais diretas dela com as narrativas e os relatos pessoais que ela recebe de colaboradores. Então, essa é uma pesquisa que está terminando agora, esse processo. Recentemente, a gente teve algumas formalizações aí do trabalho de conclusão da Júlia Dalden, que está representado aí por essa imagem logo abaixo, um trabalho do Rudinilson Júnior. A Júlia se apropria do formato do ensaio, repensa o formato do ensaio, pensa o formato do ensaio como uma metodologia em si para analisar e discutir o trabalho do Rudinilson. E outros TCs, como o da Mariam Bodegraven, que está aí representado por essa foto, essa mais azulada, que está aí abaixo, em que ela fez começou a fazer um levantamento de motéis urbanos na cidade de São Paulo, entender a especificidade desse tipo de negócio, de construção, mas a pesquisa avança depois para compreender até, enfim, a relação que as pessoas têm com esses espaços e questões de sexualidade também ligadas a isso. Então esse é o trabalho de HM. E antes ainda, a gente tem um TC que foi realizado pela Lígia Zilberstein, que articulou uma produção de três mulheres para falar do lugar da mulher, o lugar do feminino na arquitetura. Uma delas, Lina Bobardi, mas a partir de uma descoberta dela, de uma espécie de manual enfim, de dona de casa, um troço que antigamente a gente tinha aí alguns exemplos, como mas que a própria Lina escreve, né, para uma publicação no intuito de fornecer aí uma espécie de manual de como ser uma mulher moderna numa casa moderna. Então ela retoma essas imagens da própria Lina interagindo com os utensílios domésticos e do texto também, e passa a trabalhar com um formato de ficção para entender a subjetividade que está colocada ali pelo espaço arquitetônico para o feminino na casa, né, no projeto da casa. Então, enfim, são 4 exemplos aí que estão enfim, a gente poderia falar de outros, mas que estão sendo costurados aqui para dar um pouco essa linha que a gente está querendo propor de problematizar a própria escrita e as possibilidades de pesquisa em trabalhos de conclusão e pesquisa experimental. E é isso. Eu vou passar a palavra para o Yuri ou para a Amália agora? Amália. Então vai lá, Amália. O Yuri está chegando, gente. Então acho que eu vou passar para essa parte final, depois a gente faz um pequeno retorno para ele. Mas a gente está já encerrando um pouco, vocês não têm ideia do quanto foi necessário a gente se conter para falar pouco nessa apresentação. E acho que a última coisa que a gente gostaria de dizer é que é isso, tem muitas possibilidades de participar. Acho que as falas mostraram para vocês algumas dessas possibilidades, né? E eu acho que é importante dizer primeiro, que vocês também devem ter percebido, né, pelos comentários, que as frentes de pesquisa e de interesse, elas se cruzam o tempo todo na prática, né?
Então, não é porque a gente está em um desses campos que a gente não está em diálogo com os outros e, na verdade, como vocês perceberam, eles se alimentam. E nem todas as atuações que a gente tem feito, elas são o tempo todo completamente institucionalizadas, como é o caso de iniciação científica, pesquisa experimental, vivência e UTC, que já estão plenamente inseridos, né, na instituição. A gente tem feito esses outros exercícios. Os grupos de estudo, por exemplo, eles têm surgido a partir de parcerias de problematizações que vão acontecendo. O Yuri vai falar, inclusive, né, do grupo de estudos que ele coordenou. Pedro e o Giba mencionaram essas possibilidades. No nosso caso, no Arqueologia também, a gente está formando uma parceria com a Unifesp para começar um grupo de estudos, provavelmente em setembro ou outubro. E, além disso, tem esses projetos, isso que a gente chamou de projetos pontuais, que são, às vezes, esforços na direção de continuidades ou de tentar organizar possibilidades de atuação. Por exemplo, os editais de fomento, né? Nesse momento, o pessoal do Chão Coletivo trabalhou num edital para o PROAC, a gente do Arqueologia trabalhou num edital para o PROMAC, que foi submetido agora também para a publicação de um livro e para a realização de um ciclo de debates e lançamento desse livro. Então, tudo isso são ações que não estão plenamente inseridas na lógica da instituição, mas que são trabalhos pertinentes dentro da plataforma. E, por fim, acho que dizer que a gente, né, pensou, inclusive, nessa possibilidade de articulação com grupos de EV a partir de temas específicos, acho que dá para imaginar, e, como vocês perceberam, é isso, também muito bem dos interesses e das possibilidades que o corpo discente imagina de atuação, né? Mas, em todo caso, ficam aí os convites, desde os mais institucionalizados, os editais, as bolsas, até as possibilidades de produção que fogem mesmo dessas lógicas e até aquelas que articulam várias das frentes de trabalho, né? Eu não sei se o Will já está ou a gente abre para pergunta. O Will está chegando. Acho que a gente pode... Vocês querem abrir para perguntas? A gente espera o Will chegar? Acho que podemos abrir, gente. Podemos abrir, podemos, né? Podemos. Perfeito. Então, eu vou parar de compartilhar aqui. É isso. Então, queridas, queridos, fiquem à vontade para comentários, dúvidas e outras considerações. Espero que tenha dado para entender a amplitude da plataforma e as frentes que a gente trabalha e as que pretendemos aí desenvolver, para quem não faz parte da plataforma ainda. Acho que vou fazendo uns comentários. Alguém falou. Não, fui eu, Pedro. Pode falar. Desculpa. Não, é só um comentário, assim, enquanto vocês vão pensando, se tiverem questões. Na verdade, essa é a primeira encontro cheio da plataforma, né? Em que todo mundo está junto. E ela é um ambiente guarda-chuva mesmo, né? Por isso que tem tantas apresentações de frentes distintas de trabalho. Eu acho que a partir de agora a gente deve conseguir ir amarrando um pouco mais essas frentes umas às outras, né? Também do ponto de vista do desenho de um calendário mais sistemático, mais abrangente, enfim. É um trabalho que está em processo e que a gente achou que nesse momento a gente já tinha consolidado essas variadas frentes e fazia sentido essa grande reunião, também num sentido de convite para as turmas. Mas eu acho que é um pouco esse o momento que a gente está em relação ao desenvolvimento do trabalho, né, Gô? A nossa ideia também é criar um site para que a gente comece a colocar e ter um banco de dados para cada frente de pesquisa, além de poder divulgar também as atividades e os eventos da plataforma. Hoje, às 18h30, teremos o lançamento de um livro, que eu espero que vocês possam ir. Quer falar um pouco sobre o livro, Pedro? Eu ou a Amália? O ensino? Bom, você, um dos dois. Enquanto o Yuri não chega. Amália, bota aí o flyer, então. Pode falar o que eu boto no flyer. Esse livro, gente, para quem está no terceiro ano, para quem já passou do terceiro ano, tem tudo a ver com as discussões que a gente tem feito e que também são feitas na sequência de história
em muitos outros âmbitos, no quarto, acho que em todos os âmbitos, né? Que são sobre o ensino de arquitetura. E as questões que rodeiam todo esse universo, e aí recuperando um pouco o que o Pedro falou, né? As experiências vividas são um grande material para ser discutido, e vocês todos aqui com certeza têm experiência nesse universo, né? Esse é um livro que ele está voltado para debater essas experiências sobre uma perspectiva crítica, né? De compreender de que maneira os currículos do nosso campo, né? De ensino, de que maneira as dinâmicas que são constituídas as disciplinas, a forma de ordenação das atividades de sala de aula, né? Porque é isso. A gente, vocês vivenciam isso dentro da escola da cidade. Muitas vezes a gente pode ter uma percepção de que seriam particularidades dessa instituição, mas não é. As formas como são ensinadas as disciplinas, as dinâmicas entre professor e aluno, a forma de organização dos exercícios, de passar referências, isso faz parte de uma cultura muito mais ampla, né? Isso perpassa todas as faculdades do Brasil e até mesmo, enfim, de outros continentes. Então, a discussão aí desse livro, ela está focada, óbvio, tem um enfoque em alguns universos específicos. A maior parte dos professores que escreveram, eles estavam, na época, na UNILA, né? Um dos organizadores agora está na UFBA, mas, enfim, diz respeito a todo esse universo do ensino e de como pensar como que esse ensino, nele, nas suas práticas correntes, a gente continua repetindo, a gente está dando sustentação a estruturas classistas, racistas, misóginas, enfim, e toda uma outra ordem de problemáticas que estão incrustadas nele. E aí, para além de, então, fazer uma análise crítica, esses professores também vão partilhar experiências e possibilidades de como, enfim, reformular a relação professor-aluno, como reformular o próprio currículo em si, como reformular a maneira como se discute a arquitetura, se discute repertório, como são feitas as aulas chamadas teóricas, né, nos currículos, que é o que, enfim, nós aqui somos responsáveis. Então, assim, acho que é um debate interessantíssimo que todos aqui estão implicados, de alguma maneira, né? Enfim, então, convido vocês a virem. Amália, quer comentar mais alguma coisa? Fale aí. Acho que vale comentar, talvez fazer um comentário bem rápido, né? O Pedrinho mencionou a UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que é super recente, né? Ela veio numa leva de universidades federais criadas a partir do começo dos anos 2000, e foi necessário. Ela é uma universidade que está ali em Foz do Iguaçu, então na tríplice fronteira com Paraguai e Argentina, e recebe estudantes da América do Sul, principalmente como um todo. E houve um esforço muito grande de construção do programa, né, do projeto pedagógico de todos os cursos, e aí inclusive do curso de Arquitetura e Urbanismo, a partir de perspectivas renovadoras. Tanto era alguma coisa presente bastante naquele momento, né, nas universidades federais como um todo, e principalmente nos cursos novos, formados com departamentos completamente novos, né? Então, a Andréa Moassabi, por exemplo, provavelmente ela vai comentar isso, né, mas ela foi responsável, a principal responsável pelo projeto pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo na UNILA naquele momento. Isso junto com experiências também de reformulação que vinham acontecendo na própria UFBA. Não à toa tem aí uma parceria na feitura desse livro, né? A própria UFBA também estava, naquele momento, passando por reformulações. Então, são perspectivas que, às vezes, são discussões que a gente já vinha com, né, que a gente já presenciou na graduação, presencia como docente depois, e que ali foram sendo colocadas na prática mesmo. Então, acho que isso é muito interessante. O livro parte de discussões tanto teóricas e conceituais, quanto da avaliação de experiências práticas que aconteceram nesses últimos 20 anos.
Então fica aí esse E convite. faz a crítica ao eurocentrismo no ensino da arquitetura e incorpora aí artigos que trabalham com as influências afro-brasileiras e indígenas na arquitetura. É o que eu vou tentar fazer no segundo semestre da graduação, influenciada diretamente por esse livro. Mas já era uma inquietação que eu tinha, que a gente não pode mais aceitar essa linha evolutiva europeia que começa na Grécia e vai até o Renascimento como a única forma de ensinar arquitetura. Então, é um livro bastante interessante, instigante, e vai servir como guia para vocês também, para vários projetos aí. O livro está disponível online, gratuito. Então, na mensagenzinha aí que o Pedro mandou, clica no link, o livro já está lá. A gente está chamando de lançamento, os organizadores quiserem, mas o livro já foi publicado ano passado. Mas eles consideram que a apresentação para cada comunidade, público, é um novo lançamento. Então, é isso. Não deixa de ser um lançamento, né? O Yuri avisou que já está no elevador, deve estar entrando em casa. Então, se alguém tiver alguma questão, a gente pode ir conversando sobre a questão até ele chegar. Ele está ligando o computador a essa altura. Acho que um ponto que a gente pode falar gente, interrompam, tá? Se vocês tiverem questões. Mas a Amália apresentou, né, as possibilidades de engajamentos com a plataforma. Na prática, empiricamente, né, a possibilidade de iniciação científica e pesquisa experimental são editais anuais, né? Acabou de sair o resultado do edital 2021, o próximo será em 2022, mais ou menos por volta de junho, né, que abre o edital, que significa o momento, né, da inscrição dos projetos de pesquisa de vocês. O EV são parcerias que podem acontecer em qualquer momento, né? Enfim, a vivência externa em pesquisa é uma categoria da vivência externa, que daí é pertinente ao 5º ano, ou 6º, a depender da pandemia, mas que também é uma coisa um pouquinho mais para frente em relação a vocês aqui que estão conosco nessa atividade, que são estudantes de 1º a 4º ano. E que mais que eu estou esquecendo? E o TC também é uma interlocução adiante. De todo modo, a gente tem esses grupos e aqui vocês estão conhecendo todo mundo que faz parte deles, então vocês podem nos acionar para conversar, né? Mas tem uma modalidade que eu queria acrescentar a essas que o Pedro listou, que é a da eletiva, porque vocês podem cumprir um determinado horário na prática de uma plataforma em troca de uma eletiva. Isso a gente precisa conversar exatamente com o conselho científico, mas é possível que, ao invés de fazer uma eletiva, vocês possam ingressar numa plataforma como pesquisador durante 6 meses. Então, é uma coisa legal também. Oh, Yuri, chegou. Oi, Yuri. Bem-vindo, Yuri. Só para terminar, eu só queria lembrar o que a Paula falou. No fundo, quem quiser, tiver interesse, o que precisa fazer? Procura alguém, vamos conversar. Não precisa ter já na cabeça, eu quero iniciação científica, eu tenho esse projeto. Não, senta para trocar ideia, fala, nossa, me interessei com aquilo, estou vendo. E aí a gente pensa junto, pensa com um professor, pensa com vários professores, pensa reunindo colegas, enfim. Portas abertas, é essa a ideia. Fala, Yu, agora é contigo. Oi, pessoal, desculpa o atraso, eu peguei um trânsito, mas eu estou aqui. Estou muito feliz de ver vocês de novo, espero que todo mundo tenha conseguido se descansar. Para quem não me conhece, eu acho que é só o 1º ano que vai começar a ter aula comigo já na semana que vem. Eu sou o Yuri, eu sou professor de História da Arte, e eu queria falar com vocês sobre a parte que me cabe na plataforma, que tem sido esse grupo que me tem dado muita felicidade, que é esse grupo de estudos chama GPOPA, Grupo de Estudos sobre o Popular na Arte e na Arquitetura, que tem se dedicado nos últimos tempos a estudar
um pouco a historiar a história dessa categoria, né? A gente não está preocupado com a definição do conceito de popular, porque em cada época esse conceito foi definido de alguma forma, né? A gente não está preocupado com definir o conceito de popular em oposição, tampouco, a um conceito de uma cultura erudita, mas a gente está preocupado em entender como esse conceito foi definido em cada época, principalmente a partir dos anos 50, né, do século passado, do século XX, tentando entender como ele se articula, né, quais são essas definições de popular e como ele se articula numa relação de alteridade com aquilo que a gente chama de erudito. Mais do que isso, a gente está também interessado em estudar como que, na verdade, um pouco a resistência, né, a perseverança dessa categoria, arte e arquitetura popular, a despeito de uma popularização, desculpem o trocadilho, de outras teorias que dão conta dessa produção. Por exemplo, as teorias que vão olhar vão cunhar e olhar para o campo da arte afro-brasileira, as teorias decoloniais. Apesar dessas teorias, né, e talvez às vezes com essas teorias, o conceito de arte popular como uma arte do outro, de um outro muitas vezes indistinto, está presente, né, é o nosso objeto de estudo nesse grupo. E aí o grupo foi formado, na verdade, por demanda dos alunos, eu só coordeno, e já tem 1 ano, a gente se reúne todas as sextas para discutir, debater um texto específico. A gente funciona nessas reuniões, cada reunião, um membro do grupo, sem distinção entre eu e quem é estudante, faz a apresentação de uma parte de um texto ou de um texto inteiro, todos leem e a gente debate. Esse grupo já tem, assim, na sua história, né, desde o ano passado, alguns trabalhos concluídos, que são esses 3 TCCs, 2 de orientação minha e uma de orientação da Mariana, da professora Mariana, que dá aula de História da Arquitetura, né? Que são o TCC da TIS, que fazia uma comparação entre um museu mexicano de arte popular desenhado e concebido pelo Diego Rivera e o Solar do Inhão, restaurado e concebido pela Lina Bobardi. Um segundo TCC, que é da Carolina Dentes, que chamava Parque de Objetos, um esforço de imaginação a partir do estudo de objetos reais. Era um trabalho, foi um trabalho desenvolvido nas feiras de arte popular do Bexiga, tentando imaginar cenografias, né, e situações a partir do material recolhido nessas feiras. E o TCC do Pedro Levorin, esse orientado pela Mariana, mas amplamente discutido no nosso grupo, que chama Incorporações, Imagem e Materialidade de Arquiteturas Populares Contemporâneas em Sertões da Bahia, em que o Pedro, né, faz um trabalho muito grande de catalogação de fachadas e de fachadas bastante identificadas com uma certa arquitetura do sertão, e olha a atualização dessas fachadas a partir de materiais que se popularizam durante os anos do governo Lula. E agora a gente tem a felicidade de contar com a primeira pesquisa financiada do grupo, a iniciação científica da Beatriz Hinkelmann, que acabou de ser aprovada, que tem esse nome, né, esse título provisório, Tipografia Modernista para uma Coleção Popular, um estudo sobre a espacialidade e as circunstâncias de fundação do Museu de Arte Popular do Recife, que é um projeto muito interessante, pouquíssimo discutido, em que se apresenta ali uma tipografia moderna já em 1955, no Recife,
feita por pessoas do Recife, e com essa particularidade bastante interessante, que é uma expografia moderna, montada muito antes, né? Montada no Nordeste, montada no Recife, muito antes da Lina Bobardi chegar lá, né? 4 anos antes da Lina Bobardi chegar lá, o que mostra uma cena de arquitetura moderna, né? Uma cena de empreendimentos modernos, mais do que de arquitetura, bastante interessante, bastante pulsante, a despeito, né? Ou para além de uma discussão que tem sido feita muito hoje na museologia, da Lina, né, como condutora e protagonista de um discurso moderno e sobre arte popular no Nordeste. Então, são esses os trabalhos do nosso grupo, e que são, enfim, são muito interessantes. E aqui vocês estão vendo as imagens dos TFGs e da iniciação científica. E é isso, gente. Espero, estão todos convidados. Desculpa. Nesse semestre, a gente vai voltar a ler o primeiro texto que a gente leu no grupo, que é o Tempos de Grossura, que é um livro que a Lina não publica em vida e que publicam póstumamente, depois da morte dela, sobre a experiência dela no Nordeste. A gente vai fazer isso a partir de sessões fechadas do grupo, então quem tiver interesse, entre em contato com a gente, e vai fazer isso a partir de sessões abertas, que vocês também podem acompanhar. A gente está prevendo uma sessão por mês, com convidados que participaram de alguma forma da redação desse livro e da organização desse livro, para a gente começar a estruturar um pensamento coletivo sobre esse livro que é tão importante, tão marcante, né, nessa discussão de arte popular aqui no Brasil. É isso, pessoal. Desculpa se eu tomei muito tempo de vocês. Obrigada, Yuri. Eu acho que vocês já tiveram uma noção da efervescência de pesquisas, de ideias, de vontade de trabalhar que nós temos. Então, nós devemos realmente, em breve, montar um calendário com algumas atividades comuns de todos os grupos da plataforma, para a gente se encontrar mais periodicamente. E abro para perguntas, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, que a gente ainda não deu muito tempo para isso. Eu só quero parabenizar, que eu achei incrível tudo, todas as frentes e tudo, dá vontade de fazer tudo. E eu não sou aluno, mas eu queria fazer. Mas parabéns, viu, pelo esforço, pela reunião, organização, enfim, eu acho que parabéns. Obrigada, João. Eu posso fazer uma pergunta aqui que eu fiquei pensando, para as pessoas também se animarem. Mas a gente pode começar em qualquer momento do ano, ou é uma coisa que a gente começa só no começo do semestre? Como é que funciona isso? Ótima pergunta, Luísa. Qualquer momento do semestre. É um pouco isso que o Pedro estava falando, né? Existem os procedimentos mais institucionalizados, têm seus prazos, né? Então, se a pessoa quer pensar um projeto de iniciação científica, o ideal é que ela procure a gente até uns 4 meses antes do período do edital, alguma coisa assim. Mas, via de regra, as atuações, elas vão acontecendo ao longo do ano, a gente vai se mobilizando e organizando ao longo do ano. Então, acho que independe, pode procurar. Inclusive, uma coisa que me ocorreu, né, passou aqui, nem estava na apresentação, mas os próprios trabalhos de disciplinas, eles eventualmente, né, sei lá, a disciplina que tem uma monografia no final, ou um trabalho em grupo, alguma coisa assim, o próprio trabalho pode se propor a se articular a temas de alguma das frentes, né, alguma coisa assim,
e aí participar, por exemplo, ao longo daquele semestre, enquanto o trabalho está acontecendo, pode participar de um grupo de estudos específico, ou pode acompanhar as reuniões de orientação de uma iniciação científica, ou uma pesquisa. Então, acho que isso também acontece, porque o importante para a gente é, de fato, abrir essas possibilidades de formação de vocês, né? Eu recomendo... Só para completar, Gô, acho que vocês viram que são vários recortes e temas e objetos diferentes, mas, de modo geral, as nossas pesquisas todas se encontram nas discussões mais metodológicas e conceituais, né? A gente está sempre pensando o como fazer pesquisa, como apareceu em várias falas, né? As fontes de pesquisa, o método, a história oral, a entrevista, a experiência. Quer dizer, esse pensamento sobre o como fazer, eu acho que ele é alguma coisa que articula todas. Então, isso pode aparecer de maneiras diferentes e, sim, pode aparecer ao longo do ano todo. Eu acho até interessante se aparecer e discutir, encontrar as pessoas mais de perto. Depois, se você quiser pedir uma bolsa, aí é um outro processo, mas é muito legal, assim, poder participar do grupo. A ideia de plataforma é isso. Uma coisa que está lá para a gente se reunir e fazer coisas juntos. Isso é o que o Pedro falou, o guarda-chuva. É tanto que nos acoberta, mas é o que nos dá base também. É um lugar de encontro. Então, qualquer momento, só aparecer. Na apresentação do chão coletivo, a Gabi falou, né, de que a pesquisa em geral a gente acha que é uma coisa de outro mundo, e aí foi legal se aproximar, e a partir da aproximação ela pensou o próprio interesse de pesquisa, né, da pesquisa experimental dela, e eu acho que é isso, né, é possível, nem sempre também vocês têm disponibilidade de tempo, por exemplo, de assumir um compromisso mais oficializado de pesquisa, mas podem eventualmente participar de atuações, de atividades que estejam acontecendo, podem acompanhar, né? Então, podem se aproximando das possibilidades de pesquisa de uma maneira um pouco mais livre e, a partir dessa aproximação, ir pensando como estruturar os seus próprios interesses, né? Então, é isso, tem jeitos muito diferentes de chegar. Que é um jeito, inclusive, de enfrentar um dos problemas que a gente, né, acho que levantado pelos alunos no semestre passado, que é o excesso de exercícios e trabalhos, né? Que é claro, é muito pesado quando eles são enfrentados por vocês de maneira seccionada, né? Para cada disciplina, para cada momento, eu respondo de um jeito, eu respondo com uma questão, eu tenho um problema, né? Mas eu acho que esse é um exercício, acho que sobretudo que vocês vão, acho que pegando o jeito ao longo do curso, né? A ser feito dentro da plataforma ou não, preferencialmente vinculado à plataforma, mas de como é que eu alinhavo, né? Qual é a minha questão e como que eu alinhavo ela nos diversos exercícios, né, das diversas disciplinas, assim. Então, isso que a Amália falou é muito legal, de vocês irem formulando, né, métodos, questões próprias, né, e vendo como que vocês articulam isso nas disciplinas de projeto, nas disciplinas de história, nas disciplinas de tecnologia, enfim. E é claro que se houver o interesse de articular isso com a plataforma, estamos aqui abertos à conversa, né? Mas eu acho essa uma estratégia inteligente, assim, de encarar a graduação. Vai, Luísa, outra pergunta. Brincadeira. Não, só um comentário, então. E lembrar que toda etapa de pesquisa, seja qual for a abordagem, o setor, a área, né? Mas faz parte do processo criativo, né? Se você tem uma aproximação com a pesquisa prévia e tal, ele já faz parte do processo criativo, seja da arquitetura, do design, do museu, que seja, entendeu? Mas não dá, o gênio criador que a gente pensa que é o arquiteto não sai do nada, né? E é isso que eu queria deixar, reforçando a importância da pesquisa.
Oi, professores, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira delas, eu não entendi muito bem qual é a equivalência, não sei se eu posso dizer equivalência, mas entre essa pesquisa, a pesquisa que seria feita no 5º ano, a iniciação científica e uma matéria letiva. Todas elas são pesquisas, mas elas são equivalentes? Têm pesos diferentes para a graduação? Eu não entendi. Quer emendar a segunda pergunta já, Sabrina? Sim, a segunda pergunta é que, até onde vai o meu conhecimento, pesquisas de iniciação científica são patrocinadas, também não sei se essa é a palavra, pela CNPq e FAPESP. No caso de pedir a bolsa, solicitar a bolsa para fazer uma pesquisa na escola da cidade, seriam esses os órgãos? Ou seriam outras iniciativas? Eu também não faço ideia. Excelentes perguntas. Vai, Gô, Para a iniciação científica e pesquisa experimental, são 2 modalidades da escola da cidade. A escola da cidade dá 4 bolsas de iniciação científica e 4 bolsas de pesquisa experimental. Além da escola da cidade, tem a possibilidade da FAPESP, porque o CNPq não tem dado mais bolsas de pesquisa. Então, tem essa possibilidade de pedir FAPESP. A vivência externa é para os alunos que estão no 5º ano e que têm a possibilidade de... Eles podem sair do país durante 6 meses e fazer uma faculdade fora, como podem ficar e propor um projeto de pesquisa ou um projeto de arquitetura, enfim, aí eles podem se engajar num projeto de 6 meses. E a eletiva, vocês têm que fazer, se não me engano, 5 eletivas, das quais 2 podem ser outras atividades que são aprovadas pelo Conselho Científico. Entre essas atividades, participar de uma plataforma de pesquisa. Eu acho que... Deixei mais alguma coisa, Maria de lado? Posso complementar, Gô? Claro. Só para dizer que cada uma dessas formas, iniciação, pesquisa experimental, trabalho de conclusão, cada um é um formato específico, como você falou, todos eles são pesquisa, quer dizer, o trabalho de conclusão pode ser uma pesquisa, né? Enfim, cada um tem um formato. Alguns são obrigatórios dentro do currículo da escola, como é o caso do trabalho final e da vivência externa, que pode ser realizada no formato de pesquisa, e outros não, né? São optativos, como o caso de fazer iniciação à pesquisa experimental. A iniciação científica é um formato supra-escola da cidade, né? Ele existe independente da escola, e como você falou, ele tem essas fontes de financiamento, que são FAPESP e CNPq. O CNPq fornece bolsas para o curso distribui internamente, não é o nosso caso. A gente não tem esse fornecimento por departamento. A gente tem a possibilidade de submissão de projeto de pesquisa à FAPESP, a gente tem, inclusive, alunas e alunos que fizeram ou estão fazendo iniciação com bolsa da FAPESP. Algumas dessas pessoas começaram com bolsa da escola e aí fizeram essa transição. Mas é isso, a escola tem um programa interno de pesquisa que tem, além da iniciação científica no formato convencional, a pesquisa experimental que permite algumas mudanças no formato, no tipo de tema e no produto final, mas que caminha em paralelo. O Pedro está colocando aí para a gente, para vocês entenderem. Mas é um pouco isso, a escola tenta, para fomentar a produção de pesquisa, a escola fez esse esforço de desenvolver uma regularidade de financiamento contínuo, né, de bolsas dentro da instituição. É um processo de escolha interno. Por isso que a gente tem essa possibilidade. Mas nada impede que a gente peça bolsas da FAPESP, como já aconteceu, ou a partir de uma iniciação que já existe, ou mesmo de uma iniciação que nem está contemplada no programa da escola. Então, aí segue, no caso da FAPESP, o fluxo é contínuo, você pode, a qualquer momento, você pode submeter. Então, nem precisa estar dentro desses prazos também. No caso, por exemplo, da Arqueologia de São Paulo, é pesquisa experimental porque é uma orientação conjunta. Então, são 2 orientadores, é um outro formato, 2 orientadoras com alunos pesquisadores, 2 alunos pesquisadores. Ou no caso da Gabriela, que também faz uma proposta de desenho,
ou propostas ligadas mais às artes, enfim, entram na categoria de pesquisa experimental. Obrigada. Imagina. Amanda, está inscrita? A minha pergunta é mais para o pessoal que apresentou o Coletivo Chão. Eu fiquei um pouco curiosa porque eu vi, o Júlio chegou a postar no Facebook do CA sobre uma chamada em relação a alguma coisa desse grupo com o Base. E aí eu tava, tipo, a fim de início, e agora eu tô um pouco confusa sobre o que é o coletivo, o que vocês estão fazendo no Base, se essas coisas estão ligadas ou elas não estão ligadas. Um pouco ligados, um pouco separados. Eu acho que foi citado, eu vou tentar arriscar uma resposta aqui. Porque, na verdade, acho que denuncia até um movimento que é meio novo na Escola da Cidade. Vou dar um depoimento como ex-aluno, que eu me formei em 2019, que tudo isso é uma coisa nova, eu poderia dizer uma pedagogia nova de dar essas opções. Quando eu fiz minha graduação, mais pelo último ano que apareceu essas oportunidades de equivalência de eletiva, por exemplo. As plataformas, na verdade, né, mas essa também, e como vocês puderam ver, tem essas opções, essas entradas de alunos da graduação. Eu não sabia muito bem, ou eu não tinha muito esses movimentos de participar de atividades paralelas do que é estipulado numa grade curricular convencional, assim. As plataformas começaram no ano passado, né? E o Emal Base ano passado também. Na verdade, enfim, as coisas não começam entre aspas, né? Que nem o lançamento do livro. Todas as conversas já vieram de antes, pelo menos no escritório modelo, a gente vem desde 2018, 2019, num grupo que até então eu era aluno, né? Mas com um grupo de alunos que estava nessa gana de fazer projetos pela Escola da Cidade, mais com a mão dos alunos, porque tem o conselho técnico, enfim, que fazia isso. Não vou nem descrever muito, porque o post lá, que eu enviei pelo Base, que é o escritório modelo, né? Amanhã a gente vai ter uma conversa sobre a Casa de Cultura, sobre o chamamento para esse projeto. E, por um outro lado, também mostra que tem interações, de fato. Tem interações entre plataformas. São, que nem falou, né? Os guarda-chuvas. São vários guarda-chuvas dentro da Escola da Cidade, e às vezes esses guarda-chuvas se esbarram. Nesse caso, o que acontece? A gente vem desde 2019 com esse projeto que é uma demanda de uma galera de uma aldeia vizinha, na verdade, da aldeia que a gente está atuando, e com o Centro de Trabalho Indigenista, que é uma ONG que faz meio que uma gestão financeira de projetos no município de São Paulo, com dinheiro que vem da Secretaria de Cultura. Chamaram a gente para fazer esse projeto, juntou um grupo de alunos da Escola da Cidade, e a gente está até hoje fazendo com eles. Meio que foi esse o contato, foi por esse meio que a gente chegou na plataforma. Ficaram sabendo de lá, não sei quem da aldeia falou, que não sei o quê, falou, tem aquela galera estranha da Escola da Cidade, vamos chamar eles, pronto. Então, são duas coisas paralelas, são coisas diferentes com figurinhas iguais, assim, as pessoas se repetem, mas um trabalho acontece, que é o que a gente escreveu hoje, né? Acontece aqui na plataforma, e o outro trabalho acontece no Emal Base. Aí eu acho que pelo menos... Uma coisa que acho que é importante de falar é que nesse projeto da Casa de Cultura, a gente começou ele justamente com a Glória Koch, que também agora está coordenando a gente no Chão Coletivo. Então, eu acho que é através da Glória que esses dois projetos se encontram. Antes na Casa de Cultura, e aí, como a gente conheceu mais a Glória, o Júlio já tinha sido orientado por ela, e aí, enfim, fomos chamados para participar desse projeto mais específico na plataforma mesmo. É um bom gancho, inclusive, para dizer que é isso, não só a gente tem esses encontros e diálogos dentro das frentes de trabalho da plataforma, mas a gente tem desenvolvido possibilidades de diálogo com as outras plataformas, né? Tem mais duas na Escócia, já devem ter sido apresentadas e apresentados também a elas.
E a gente tem também, a gente faz reuniões periódicas entre as 3 plataformas, inclusive, e algumas das atividades a gente tem pensado coletivamente. Como vocês podem imaginar, se já é difícil fazer isso que a gente fez aqui hoje, que é reunir todo mundo, imagina reunir as 3 plataformas. Então, é óbvio que a gente não costuma aparecer todo mundo junto, mas a conversa, inclusive, sobre o que fazer, né, bolsas, projetos, como se organizar, que possibilidades existem, a gente tem feito dentro desse âmbito mais coletivo das coordenações de plataforma também. A nossa ideia agora, para os grupos que já estão mais consolidados de pesquisa, é realmente estabelecer parcerias e redes, assim. Então, no caso do Chão Coletivo, a gente gostaria, ainda não conseguiu fazer isso, mas gostaria de estabelecer parcerias com coletivos da América Latina, que trabalham também com questões indígenas, enfim, ampliar esse universo. Inclusive, a Laura também tem algumas dicas lá dos Estados Unidos, que ela fez um mestrado lá. E a Arqueologia de São Paulo, a gente está começando uma parceria com a Unifesp, e isso vai dando cada vez mais força e intercâmbios, né, diálogos com pesquisadores. Então, acho também uma perspectiva muito interessante, além de também facilitar publicações que a gente quer fazer, exposições, assim, a grande questão para a gente, eu acho que nós temos muitas ideias, muita vontade de pesquisar, enfim, não é o trabalho, é realmente condições financeiras para manter o grupo, assim, vivo, né? Aqui, o caso do Chão Coletivo são alguns ex-alunos, então é mais difícil questões de bolsa, tudo isso. Então, essa é uma das preocupações, assim, e também ter verba para concretizar o projeto, né? Que nós temos aí uma demanda das lideranças Guarani do Jaraguá e não temos ainda como dar esse retorno. Até já estruturamos, né, junto com eles a proposta, mas ainda tem essa angústia de não saber se a gente vai conseguir concretizar essa mudança que eles querem na aldeia, que é uma mudança significativa, né? Muito ligada aí a todas as propostas de sustentabilidade, de menos impacto ambiental, enfim, tem muita coisa para a gente pesquisar. E são grandes os desafios, né? Mas para uma existência de menos de um ano, eu acho que estamos bem colocados. Alguém tem mais alguma questão? Então, acho que podemos encerrar. Agradecemos muito a presença de vocês e portas e janelas abertas aí para conversas e possibilidades, novas possibilidades também. E lembrando, semana que vem a gente começa as disciplinas oficialmente, nos horários regulares. Então, até mais, gente. Muito obrigada, gente. Hoje, então, em História não temos mais atividades, hein, gente? Exceto por esse evento que vocês estão convidados ali no chat, certo? Certo, todos os professores? Ninguém marcou alguma coisa depois. Certíssimo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até Tchau, mais. pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Vamos encerrar a gravação. Vamos ficar um pouquinho nós aqui da história. Podemos. Só precisa fechar a gravação, para a gente não esquecer. Opa, é mesmo.